Decidi gravar estes pequenos vídeos em legítima defesa. Em legítima defesa do último embuste que o Ministério Público pretendeu criar a propósito da PT. No fundo, a ideia sugerida é de que o meu governo teria tido uma atuação desonesta de favorecimento dos acionistas da empresa. Acontece que isto é absolutamente falso e desejo demonstrá-lo, não com base em especulações, mas com base em factos, em documentos e em números. Comecemos, portanto, pelo princípio. Comecemos pelos grandes números. No início do meu governo, a cota de mercado da PT no serviço de televisão era de 80%. Em 2011, no final do governo, essa taxa baixou para 35%. O mesmo aconteceu no telefone fixo. Quando o meu governo tomou posse, a cota de mercado da PT era de 94%. Em 2011, essa taxa baixou para 53%. Finalmente, na internet, em 2004 a PT tinha 82% do mercado, em 2011 tinha apenas 49%. Estes números são públicos e são números oficiais. Em 6 anos, e em consequência de uma política de promoção da concorrência que era fundamental para o êxito do plano tecnológico, o monopólio da PT nos serviços de telecomunicações acabou. Como podem então acusar um governo de estar ao serviço dos acionistas da PT, se foi justamente esse governo que acabou com o monopólio efetivo que a PT teve durante muitos anos? O problema destas alegações é que não resistem aos factos. E os factos são muito poderosos. Os factos não permitem a manipulação da história. Depois vem a OPA da SONAI e a imputação de que o governo da altura teria agido para a derrotar, e mais uma vez com o objetivo de beneficiar alguns acionistas da PT. Esta tem sido, porventura, a mentira mais repetida pelo Ministério Público, pelos jornais afetos e pelas inacreditáveis intrigas agora recuperadas pela própria SONAI. No entanto, ela não passa de uma falsidade que é facilmente desmentida pelos factos. Primeiro facto. Todos os que seguiram o desenvolvimento da operação puderam comprovar a posição do governo. Neutralidade. Estrita neutralidade. Neutralidade na atuação administrativa, neutralidade nas declarações públicas. Segundo facto. A melhor testemunha desta posição de independência é a própria administração da SONAI. Foi, aliás, o presidente do seu Conselho de Administração, o Dr. Paulo Azevedo, que uns dias antes da Assembleia Geral me telefonou pedindo-me expressamente a intervenção do governo para que a Caixa Geral de Depósitos votasse a favor da SONAI. Expliquei na altura que, face a uma disputa entre dois grupos portugueses, a posição do governo não deveria ser outra senão a posição de imparcialidade e que não havia nenhuma razão de interesse público para alterar a minha posição ou a posição do governo. Não deixa, por isso, de ser extremamente confrangedor ver agora o concorrente que pediu expressamente a ajuda e a parcialidade do Estado vir afirmar que os outros, o governo e os acionistas da PT, estavam todos feitos. Não estavam todos feitos. O que acontece é que, para alguns, todas as derrotas parecem ser culpa do árbitro. Finalmente, há um facto que se transforma num esclarecimento fundamental. Afinal, como é que votou o Estado na Assembleia Geral? Pois bem, o Governo votou pela abstenção, demonstrando assim a sua boa-fé em todo este processo. Exibo neste pequeno vídeo o despacho do Sr. Secretário de Estado dando orientações ao representante do Estado para se abster na votação. Eis, portanto, a prova da decência da atuação do Governo e a prova do que afirmo. Lamento, mas estes factos contradizem esta história. Esta alegação não é apenas infundada, é também muito mal intencionada. Por isso, simplesmente, esta alegação não tem ponta para onde se lhe pega. A alegação seguinte é de que eu, ou alguém do governo, teria dado instruções à Caixa Geral de Depósitos para votar contra a OPA da SONAI. Esta alegação é igualmente falsa. Como todos sabem, os que acompanharam este processo, a Caixa Geral de Depósitos, de acordo, aliás, com o Código das Sociedades Comerciais e de acordo com os estatutos do banco, reuniu o seu Conselho de Administração para tomar uma decisão. Tomou a decisão que, no seu entendimento, melhor defendia os interesses da instituição. Como explicaram vários dos seus administradores,
Esta decisão foi tomada por razões que tinham a ver exclusivamente com a questão do preço oferecido pelas ações. Acontece que o Conselho de Administração da Caixa era formado por 9 membros. Todos eles confirmam que não receberam nenhuma orientação do Governo, nem minha, nem do Ministério das Finanças. O Presidente da Caixa Geral de Depósitos já declarou publicamente que o voto a favor do chumbo da OPA da SONAI APT não foi encomendado pelo Governo. E confirmou ainda que não falou com nenhum membro do Governo, nem que nenhum membro do Governo falou com ele. Mas há um outro facto. Um facto que pretende ser escondido, como se fosse possível escondê-lo. E o facto é este. Se a posição da Caixa Geral de Depósitos tivesse sido favorável à OPA, esta ainda assim teria sido igualmente chumbada. A votação contra a OPA foi muito expressiva. Como a Caixa Geral de Depósitos detinha apenas 5,11% do capital da PT, mesmo que esta tivesse votado a favor da OPA, esta teria sido igualmente chumbada nesta Assembleia Geral, já que bastavam 33% dos votos para a derrotar. A teoria da influência do voto da Caixa tem, portanto, o inconveniente de esbarrar nestes factos. Facto 1. Os administradores dizem que não receberam orientação do Governo. Facto 2. Se tivessem decidido de outra forma, não teria influenciado o resultado. A única verdade de toda esta história é que os acionistas votaram de acordo com os seus interesses. E o Governo, nem que o quisesse fazer, não poderia ter alterado a situação. Lamento muito, mas mais uma vez, os factos desmentem esta tentativa de distorcer a história. Acresce ainda a imputação mais absurda, para não dizer mais estapafúrdia, de que a decisão de utilização da Golden Share e o posterior chumbo da proposta da venda da Vivo à empresa espanhola Telefónica teria constituído uma pura encenação combinada com os acionistas da PT. Sem nada que possa fundamentar tão extraordinária afirmação, entramos, portanto, na fase do puro delírio especulativo. Todos os que viveram este momento sabem das pressões sobre o Governo para que não o fizéssemos. A decisão foi, portanto, uma decisão corajosa de defender o interesse nacional e não permitir que a PT abandonasse o Brasil e que abandonasse em consequência o seu plano estratégico de internacionalização, apenas para que os acionistas pudessem receber mais dividendos financeiros imediatamente. Na altura escrevi, aliás, um longo artigo explicando as razões para tal decisão. Expliquei que compreendia muito bem o interesse dos espanhóis da Telefónica em comprar a Vivo, tal como compreendia os interesses financeiros dos acionistas da PT em obterem ganhos de curto prazo. Acontece que ao Estado português não compete defender os interesses das empresas espanholas, nem os interesses financeiros de curto prazo dos acionistas da PT. Ao Estado português compete, outro sim, defender os interesses estratégicos do país. E é talvez importante lembrar que o setor das tecnologias de informação e comunicação eram vitais para o plano tecnológico. Que este setor representava em 2010 6,4% do PIB, cerca de 20% mais do que aquilo que se verificava em média na Europa. Que o saldo da balança tecnológica se tornou em 2007 positivo pela primeira vez. Que a internacionalização da PT e a sua presença no Brasil assegurava a dimensão necessária ao operador português para poder desenvolver projetos inovadores no setor e ser desta forma o motor da modernização tecnológica do país. A utilização da Golden Share e o veto exercido não foi combinado com acionistas. Pelo contrário, ele foi feito contra os seus interesses financeiros imediatos. Foi feito na defesa de um projeto de internacionalização da PT. Foi feito na defesa da economia portuguesa. Foi feito na defesa do interesse público. Ver nesta decisão qualquer outro motivo causa-me a mais profunda indignação. E pretender associá-la a um qualquer ato menos honesto não passa de um insulto a quem apenas quis servir o seu país. Finalmente, temos a parceria com a Oi e a história mal contada de toda esta operação. Em primeiro lugar, para ultrapassar o veto do Governo à saída do Brasil, a PT anunciou em julho de 2010 a decisão de adquirir até 22% da Oi Brasil, assegurando em simultâneo a entrada dos acionistas daquela empresa no capital da Portugal Telecom com uma participação de 10%, que equivalia àquela que era detida pela Telefónica,
que deixava naquele momento de ser acionista. Esta proposta permitiu ao Governo levantar o veto à venda da Vivo, porque a PT continuaria no Brasil. Mas esta proposta era apenas isto: troca de participações. Nada mais do que uma troca de participações. No fundo, uma parceria estratégica entre as duas empresas. Só 3 anos depois, em outubro de 2013, e mais 2 anos depois do meu governo ter cessado de funções, é que foi anunciada a operação de fusão com o Oi. Em março de 2014, os acionistas da PT aprovaram finalmente os termos da fusão entre a PT e a Oi. Em síntese, e para que fique claro, durante o meu governo, a única decisão aprovada foi a troca de participações, isto é, a parceria estratégica entre as duas empresas. Os anúncios e a concretização da fusão entre estas empresas foi realizado durante o governo que me sucedeu. Esta é a verdade, que parece que querem esconder. Depois quero também afirmar que a decisão de investir na Oi foi tomada pela empresa PT, não foi sugerida pelo governo, que aliás não dispunha de nenhuma informação sobre aquela empresa. Esta é a verdade que tem sido nos últimos tempos completamente manipulada. Parece que para alguns já pouco importa a verdade, bastando-lhes a pós-verdade, inspirada nas campanhas de difamação dos jornais e promovida criminosamente pelas próprias instituições do Estado. Mas os factos resistem. São eles que constroem a verdade material. E nenhuma justiça se pode alcançar com base na falsificação histórica.